Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue repousando sobre cada um de vocês, sobre a sua igreja, que hoje celebra, e durante todo esse mês, celebrando seus 67 anos de vida, 67 anos de proclamação do Evangelho, em meio a todas as situações, em tempos bons, em tempos de adversidade, uma igreja que se levanta como arauto do Senhor para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma igreja que em 1958 foi efetivamente fundada. E por aqui passaram alguns pastores, todos igualmente abençoados pelo Senhor, chamados pelo Senhor. O pastor Antônio de Souza Dutra, o pastor Nicodemos Sanches, Franco Nicodemos Sanches, o pastor Baltazar, o pastor Gerson, esse aqui, o pastor Ezequias, ainda quando ele era de Agostinho Porto, sempre falava dele, tinha uma admiração muito grande por ele. Pastor Romildo, também não o conheci na intimidade, mas já o via trabalhando aqui, servindo aqui. Pastor Sebastião Brito, o qual conheci, que ficou aqui de 1995 até dezembro de 2003. E atualmente, pastor Ezequias Garcia, ao qual sempre admirei. Lembro-me da sua formatura, não sei se você lembra disso, no Seminário do Sul, que eu fui lá para bisbilhotar, dormi lá num daqueles alojamentos, né? E mal sabia eu que alguns anos mais à frente estarei eu lá estudando. Quero também deixar aqui um abraço da minha família, minha esposa, Sônia Moraes, pastora Sônia, ela está ministrando lá na igreja. Um abraço das minhas filhas, Beatriz Guimarães, mora em Friburgo, ministra lá em Friburgo, ministra de louvor. Hoje também cantora pela Graça Music, Beatriz Guimarães, é o Instagram dela lá. O Senhor tem abençoado. A Thaís também, casada, mora em Rio das Ostras, mas serve aqui. Ela não pode vir todos os domingos, mas é ministra de missões na nossa igreja. E o meu filho Isaac, ele tem 20 anos, ele é solteiro, mora conosco. Então deixo aqui o abraço da nossa família sobre a sua vida. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu o evangelista Lucas, o médico Lucas, capítulo, um texto que você conhece muito bem, um texto extremamente conhecido, capítulo 18. Jesus, ele vai nos falar da viúva, o texto que nos fala da perseverança na oração. Lucas 18, a partir do verso 1. A minha oração é que o Espírito de Deus fale poderosamente ao seu coração. A minha oração é que haja uma renovação na sua fé, uma renovação na sua vida de oração. Amém? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou esmorecer ou desanimar, conforme a sua versão, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário.
E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, Jesus falando: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O último verso. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu quero começar essa ministração pelo último versículo. Nós conhecemos essa parábola, uma história que Jesus contava. Cerca de 33% do ensino de Jesus foi através de parábolas. E aqui Jesus então fala dessa viúva que tinha uma causa, que tinha uma situação a ser resolvida e que não era resolvida, e ela insistentemente ficou diante do juiz até que ele, mesmo sendo um juiz injusto, mesmo sendo um homem que não tinha temor a Deus, um homem que não se importava com as pessoas, de tanto ela insistir, ele atendeu a sua causa. É um texto muito rico, mas eu me detenho agora na última parte, quando Jesus pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós temos visto um decréscimo muito grande daqueles que seguem ou seguiam a Jesus. Nós temos visto muitas pessoas que apenas têm uma fé confessional, uma fé talvez porque herdou essa fé dos seus pais, talvez porque foi influenciado durante um período da sua vida, mas apenas uma fé convencional, apenas uma fé, talvez uma fé mais rígida, de família, herdada, mas que não mais crê no Evangelho, não mais crê nas promessas, não mais crê no poder de Deus, não mais crê em Jesus como o único caminho, verdade e vida. Estava estudando rapidamente sobre esse assunto, e a geração Z é a geração que mais tem se afastado, abandonado a fé. E cada vez mais a nossa fé será atacada. Nós não podemos mais nos assustar, nos apavorar com tudo que se levanta, toda argumentação que se levanta contra a fé, principalmente a fé em Jesus Cristo. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. Nunca se matou tanto cristão como nos dias atuais. Eu não vou me deter em detalhes. Acesse ali o site, acesse o Instagram, por exemplo, de Portas Abertas, e você vai ver tudo o que está acontecendo. A nossa fé está sendo atacada. Há um decréscimo de crentes em Cristo, da igreja evangélica, da igreja protestante nos Estados Unidos. Atualmente, apenas 63% de cidadãos americanos se identificam como cristãos, 10% a menos que em 2011, que era 73%. E em 2007, esse número era de 78%. Dados dos Estados Unidos, não estou falando do Brasil. Mas a grande questão que Jesus coloca aqui para nós é:
porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então nós entendemos que a preocupação de Jesus era que os seus seguidores, que os seus filhos, que os seus discípulos continuassem em fé. E para que isso acontecesse, Jesus fez uma comparação, Jesus usou uma parábola falando da oração. E eu vejo nesse texto, eu vejo nessa palavra, nesse ensino de Jesus, um antídoto, um remédio para que eu e você não percamos a nossa fé. Porque a oração é um termômetro da nossa fé. Talvez você esteja aqui nesta noite, desanimado na sua fé em Cristo. Você não perdeu a sua fé, você não se afastou do Evangelho, mas há um desânimo. Talvez alguns aqui estejam até mesmo afastados por motivos variados. Hoje o Senhor quer te renovar, através de uma restauração na sua vida de oração. O tema desta noite é: não perca a fé. Fala para o teu irmão: não perca a fé. Primeiro lugar, para a gente acelerar a mensagem e não extrapolarmos o horário, passarmos do horário. Não perca a fé orando sempre. Diz o texto: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. A igreja não pode abrir mão da oração. Orar sempre e nunca desfalecer. Em Atos 4, verso 31 diz que desceu o poder, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e tendo orado, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos anunciavam com intrepidez, ousadia, a palavra, o Evangelho. Então, quando eles estavam orando, houve um tremor, houve um poder espiritual que os capacitou, que lhes deu coragem. Muitas vezes a coragem para proclamarmos o Evangelho não vem das tecnologias, amém pelas tecnologias, amém por tudo aquilo que temos recebido nesse tempo. Temos que usar tudo isso como ferramentas, mas o poder veio através da oração. Quando Pedro estava na prisão, preso por Herodes, que já tinha matado ao fio da espada Tiago, diz em Atos 12, verso 5, que Pedro estava na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja do Senhor orava. A igreja no seu início tinha um compromisso com a oração. A igreja orava intensamente e incessantemente. A igreja orava e Deus agiu. As celas da prisão foram abertas e Pedro saiu de forma sobrenatural. A oração atrai o sobrenatural de Deus sobre a igreja. Aquilo que o homem não pode fazer, só Deus pode fazer. Se você mantiver a sua vida de oração, em algum momento haverá a manifestação do poder de Deus na sua vida. Quando Pedro teve a visão dos animais imundos, Atos capítulo 10, a partir do 9 ao 15, Pedro
estava fazendo o que quando Pedro teve a visão que o levou posteriormente à casa de Cornélio para pregar o evangelho àquele centurião romano, aquele gentio? Pedro estava orando. Jesus contou uma parábola sobre o dever de fazer o quê? Orar sempre. O que diz 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Na NVI, orai continuamente. Antes de Saulo e Barnabé serem enviados pela igreja em Antioquia, o que essa igreja estava fazendo? Orando e jejuando. Duas disciplinas espirituais que boa parte da igreja tem abandonado: jejum e oração. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, açoitados, presos injustamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, sangue escorria em seus corpos, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam, Denise, louvores ao Senhor. E diz o texto que enquanto eles assim o faziam, os outros presos escutavam. No original o grego colocavam o ouvido para ouvir. Enquanto nós oramos, os céus estão se movendo, você não está vendo, você não consegue enxergar com os olhos naturais. Ao longo desses anos de existência desta igreja, os céus se moveram, porque houve oração. Entenda uma coisa: essa igreja, como a igreja de Cristo deve ser, ela é resultado de oração. Desde o seu início. Isso tudo que está acontecendo hoje aqui é resultado de 67 anos e de alguns anos antes. Essa igreja é formada pela primeira igreja batista em Agostinho Porto. Pessoas estavam orando. Não perca a fé orando sempre. Antes dessa igreja começar, eu não tenho nenhuma dúvida, havia um grupo de irmãos orando. Não se faz nada na igreja sem oração. Você entende isso? Não se faz nada na igreja sem oração. Vou repetir de novo, não se faz nada na igreja sem oração. Quando eu estava no seminário, pastor Vitor Manuel Valente, eu acho que ainda é pastor lá de Copacabana, ele falava para a gente, no primeiro ano, primeiros meses, ele era pastor de teologia da oração, e ele falava assim: quando vocês forem na casa de alguém, quando vocês forem fazer uma visita, nunca deixem de orar e ler a palavra. Muitas vezes o óbvio não é óbvio. Eu costumo dizer que a oração é uma declaração de total dependência do Senhor. A oração é uma declaração de total dependência do Senhor. Você precisa voltar à sua vida de oração. Não importam as circunstâncias. Não perca a fé orando sempre. Não perca a fé orando e não desanimando. Muitas vezes estamos orando e não vemos nada. Como o profeta Elias mandou o servo dele lá: vai ver, você está vendo chuva? Está vendo nada. Vai a segunda vez, nada. Vai a terceira vez, nada. Na sétima vez,
uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Oramos e nada. Oramos de novo e nada. Oramos mais uma vez e nada está acontecendo aos nossos olhos. Aí vemos algo pequeno, mas o sinal de que Deus ouviu a nossa oração e Ele vai enviar abundante chuva sobre a nossa vida. O desânimo vai enfraquecendo a nossa fé. A Bíblia diz que Abraão, Romanos capítulo 4, verso 14, Abraão, sem enfraquecer na fé, embora tivesse o corpo amortecido pela carne, pela idade, Abraão creu, Abraão não enfraqueceu na fé. Hoje você precisa renovar a sua fé no Senhor. Você precisa renovar a sua confiança de que Deus ouve a sua oração. A palavra de Deus continua real. Todos os avanços da ciência, da neurociência, da psicologia, de tantas outras áreas, do coaching. Eu posso falar que tenho formação de coach terapeuta. Tudo isso tem o seu papel. Mas o que nos sustenta, o que sustenta a igreja é uma vida de oração. A motivação é algo muito bom. Já dei muitas palestras, seminários. Muito bom, motivacional. Até a página 2. Porque haverá momentos que vai permanecer apenas você e Deus. Não vai ter coach, não vai ter motivacional, não vai ter ninguém. Só você e Deus. Então, não perca a sua fé orando e não desanimando. O autor aos Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Veja que o autor aos Hebreus diz: aproximemo-nos do trono da graça. Há um convite para nos aproximarmos do trono. E como é que nós nos aproximamos do trono, querido? Nós nos aproximamos através da oração. É um convite. Enquanto Satanás quer que nós nos afastemos. Quando Adão e Eva pecaram, Deus perguntou: onde estás? Ouvi a tua voz do jardim, tive medo e me escondi. Satanás quer que nós nos afastemos, quer que o pecado nos afaste do Senhor, mas o Senhor nos faz um convite: se aproxime do trono, se aproxime do trono da graça, do trono de favor, para receber graça, misericórdia, socorro, livramento, vitória, em nome de Jesus. Através da oração, nós nos aproximamos. Você que tinha uma vida de oração, você que vinha para os cultos de oração da igreja, você que se colocava à disposição, você que acordava nas madrugadas para orar, para interceder, pedir por outros, para interceder pela nossa nação. O nosso país precisa de oração. Chegou a hora de você se renovar. Chegou a hora de você remover as vestes do desânimo, do cansaço e voltar à sua vida de oração. As minhas maiores experiências com o Senhor
não aconteceram no meio das multidões, mas no lugar secreto. Eu costumo dizer, em algumas ocasiões, que eu só estou de pé por causa da oração, de uma vida de oração. E eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor que você. Às vezes, muitas vezes eu não tive vontade de orar. Principalmente quando você recebe uma notícia ruim. Você está orando, pedindo, jejuando, e aí tudo aquilo que você pediu não aconteceu. Pelo contrário, a notícia foi a pior possível. Dá aquela vontade de não orar. Poxa, eu jejuei, busquei. Aí você fica ali meio que perdido por alguns minutos. Até que o Espírito Santo diz: volta para o lugar secreto. Até que Ele venha, continue orando. Não perca a sua fé. A oração é um termômetro da sua vida espiritual. Orando sempre, se aproxime do trono da graça. O desânimo diminui a intensidade de nossas orações, diminui a qualidade de nossas orações. O desânimo pode roubar a nossa fé. Não perca a fé. Segundo lugar, orando e não desanimando. Se levante, irmão. Volte para orar, volte à oração, volte à disciplina da oração. Não perca a fé. Em terceiro lugar, orando com perseverança. A palavra perseverança é a junção de duas palavras gregas. Para suportar. Traduzindo, para suportar, para aguentar. Então Jesus fala de uma viúva que perseverava. E ele usa isso como referência, como analogia, para que nós perseveremos na oração. Essa igreja, estou falando dessa igreja porque esse é o tempo de celebração por tudo que Deus tem feito. Essa igreja não é fruto de uma boa ideia. Não acendeu uma luz, uma lâmpadazinha na cabeça do pastor Ageu. Tive uma boa ideia, formar a Igreja Batista Central. Essa igreja é fruto de homens e mulheres que ousaram perseverar em oração. Durante 67 anos ininterruptos, essa igreja orou, perseverou, seja com poucos, seja com muitos, mas não deixou de orar. Tudo que você está vendo acontecendo aqui é porque alguém pagou o preço da oração, é porque alguém ousou perseverar. E Deus quer levantar você nesse exército de pessoas que perseveram na oração. Amém? Como Epáfras, companheiro de Paulo. Epáfras era de Colossos. E Colossenses 4:12 diz que Epáfras, Paulo o elogia, estava sempre batalhando pelos colossenses em oração, lutando, batalhando. Epáfras, ele é um exemplo de intercessor, de alguém que persevera, de alguém que não desiste. Certa vez eu estava preocupado
tem os problemas da vida, as situações pessoais, ministeriais. E aquele dia eu estava triste, bem triste. E não estava muito afim de orar. Mas eu fui para um lugar, me retirei, e para um lugar mais reservado, como Jesus fazia. E comecei a orar. Comecei a orar. Irmãos, nessa oração, eu comecei agradecendo. O Espírito Santo começou a mover o meu coração, comecei a agradecer. E aí eu fui lá atrás, no fundo do baú, vamos dizer assim, e agradeci o pastor Ezequias pelo meu pai, agradeci pela minha mãe, porque eles me criaram nos caminhos do Senhor, foram pais abençoados. E eu comecei a orar, agradecer. Irmãos, no final da oração, eu era outro homem, pronto para mais uma batalha, pronto para mais uma luta, caso ela viesse. Porque a oração, ela é tão tremenda, ela é poder espiritual tão grande, uma disciplina espiritual tão importante, que nós nos renovamos quando estamos orando. Mas essa renovação não é por causa do nosso poder, mas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É maravilhoso. Eu sinto falta. Se eu não conseguir orar, meu dia não é a mesma coisa. É tão gostoso você orar, é tão gostoso você buscar ao Senhor. Eu oro primeiro porque Deus ordena. Eu oro porque fui ensinado a orar, por isso eu oro e persevero. Porque o pastor que pregava, pastor Ageu, ele nos ensinava a orar. Porque o pastor Anuda me ensinava a orar. Os mais antigos, amém? São os mais antigos, geração Z, não sabe nem de quem eu estou falando. Eu não desisto da oração, porque eu vi o meu pai orar, mas eu via muito mais a minha mãe orar. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Eu oro porque vi a minha mãe orando, ela nunca desistiu. Naquele tanque de lavar roupa, aquele tanque é de concreto, aquele tanque. Gente, misericórdia, aí quando eu ia lavar a roupa, pegava a coxa, né, batia ali, pá, eu falei, aí torce aí, eu grava lá, torce, não tinha máquina, né? Ou só quem tinha muita grana que tinha máquina na época. Mas era mulher de oração, declamava poesias, mas era mulher de oração. Eu tive referências de pessoas que não desistiram até que Ele venha. Somos um total de 7. E minha mãe, dos 4 que estavam afastados do Evangelho, minha mãe viu 3 voltando para o Evangelho, falta só um. Deus honrou, Deus ouviu, porque ela não desistiu. Ana perseverou, por isso Samuel nasceu. Todo ano ela ia para o templo orar. Não perca a fé em último lugar. Antigamente na igreja, quando falava assim, último lugar, o pessoal, ai, que bênção. Em quarto lugar, não perca a fé, crendo num Deus justo. Diz o texto, verso 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus está dizendo assim, se o juiz injusto não teme a Deus, não respeita ninguém, ele atendeu essa viúva, eu não vou atender aos meus escolhidos, que clamam dia e noite. Deus é justo, irmãos.
é difícil às vezes a gente imaginar Deus fazendo justiça num mundo injusto. Eu concordo que seja difícil, mas a Bíblia diz que Deus é justo. Nunca saiu uma mentira da boca de Deus. Nunca saiu uma mentira da boca de Jesus. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E ela disse que nosso Deus é justo. Então Ele fará justiça na sua vida. Continue clamando, continue buscando, continue na intercessão, porque Deus fará justiça. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei ou nomeei para que vades e deis frutos. Vocês são escolhidos por Deus. Não foste vós que me escolheis. Eu aceitei Jesus, foi Jesus que te escolheu. Pelo amor de Deus, aceita Jesus, senão vou perder meu emprego. Não, Jesus é que te escolhe. Você é escolhido, Ele fará justiça aos seus escolhidos. Fará justiça aos que clamam dia e noite. Fará justiça defendendo os seus escolhidos. Fará justiça embora pareça demorado. Pareça demorado. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. Não no Cronos. O Cronos é o tempo humano. Cronos, cronômetro humano. Kairos é tempo oportuno. O significado de Kairos é tempo oportuno. Não é apenas tempo de Deus, é tempo oportuno. No tempo oportuno Deus fará o que Ele prometeu, que Ele disse que faria na sua vida. Ele não fará quando você quiser. Eu quero agora. Às vezes parece que Ele está demorando, porque Ele está nos preparando. E abençoado, Anderson, bem? Parece que Ele está demorando, mas Ele está nos preparando. Mas de fato Ele fará o quê? Justiça. Sua fé será recompensada. Mas voltamos agora à pergunta de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Como que está a sua fé, a sua confiança no Senhor? Talvez você tenha passado por muitas tribulações, provas inimagináveis, talvez com filho, talvez financeiro, emocional, num tempo em que a saúde emocional tem sido tão abalada, depressão, ansiedade, vários transtornos. Como que está a sua fé? Como que está a sua confiança no Senhor? Eu não sei se você está aqui hoje, se afastou, desanimou na fé, se decepcionou, se frustrou, eu não sei o motivo. Fato é que você desanimou na fé. Ainda não perdeu a fé, mas desanimou na fé. As lutas são grandes. Se eu começasse a contar para você aqui o meu testemunho, o pastor ia precisar providenciar muitas toalhas, muitos lenços, porque você ia chorar. Mas eu não perdi a minha fé. Houve um momento muito rápido que eu dei uma baqueada. Eu estou terminando.
mas graças ao Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, eu não perdi a minha fé. Eu trabalhava na antiga empresa ATL Algar Telecom Leste, que hoje você tem aí, hoje é a Claro, e eu passava por uma tribulação muito grande, e alguém ligou lá para a empresa para falar comigo. Trabalhava no setor de informática lá, enfim, e alguém ligou para falar comigo e falou que queria falar com o pastor Pedro. Eu estava tão ferido. Aí falei para a pessoa assim, a pessoa que me ligou: quando você ligar para cá, não me chama de pastor não. Irmãos, foi um tempo difícil, mas graças a Deus no outro dia, voltando de metrô, eu já falei: Senhor, me perdoa. Eu não sei como que você está. Queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você. E agradecer a Deus também pela igreja, por esse tempo que essa igreja tem vivido. Feche os seus olhos. Hoje é um dia de celebração, de vitórias, de alegria. Mas é um dia de reconhecer que tudo isso aqui, primeiro pela mão de Deus, mas através de homens e mulheres que oraram, que um dos pilares desta igreja, eu não tenho nenhuma dúvida disso, é a oração e a total dependência do Senhor. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é a tribulação, mas eu queria orar por você nessa hora. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é o seu problema, mas hoje eu queria te direcionar para que você renove a sua fé no Senhor. Todo desânimo vá cedendo lugar à fé, que você seja fortalecido e renovado pelo Senhor. E nesse momento, coloque diante de Deus as suas dores, os seus desafios, as tribulações. Creia que Deus é justo. Creia que Deus vai ouvir a sua oração. Volte a orar, volte a perseverar, volte a crer num Deus justo. Pai, eu quero louvar o teu nome, nós louvamos o teu nome. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Te louvamos por esta igreja e por tudo aquilo que ela tem representado nesses últimos anos, em todos esse período de 67 anos neste lugar. Te louvamos nesse tempo pela vida do pastor Ezequias, de todos os pastores que por aqui passaram, mas em especial pela vida do pastor Ezequias. Continua fortalecendo, usando, guardando, livrando. Ele que também enfrentou muitas tribulações e continua em pé em meio às batalhas. Renova a liderança desta igreja, todos os seus ministérios e departamentos. Mas, Senhor, aqueles que entraram aqui desanimados, duvidosos, queixosos, com lutas inimagináveis, eu quero apresentá-los ao Senhor, e que o Senhor mova na vida deles, curando os enfermos físicos, curando os enfermos emocionais, restaurando famílias, salvando, libertando, talvez alguém afastado dos caminhos do Senhor, que hoje possa voltar para os teus santos e preciosos caminhos. Talvez alguém que aqui se encontra hoje, que ainda não tinha um encontro, uma experiência com Jesus de salvação, e que hoje essa pessoa tenha essa experiência de salvação em Cristo Jesus. Senhor, mova o sobrenatural em cada vida que neste momento se liga ao Senhor em fé.
que o Senhor renove, que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe, que o Senhor transforme situações e circunstâncias, em nome de Jesus. Amém?